Olá, pessoal! Que alegria ter você por aqui. Você sabe que sexta-feira é o dia das ciências jurídicas aqui da Gran Faculdade. E hoje, ao meu lado, eu tô até emocionada. Por quê? Porque estou ao lado de um amigo, que é o professor Cristiano Campidelli, que honrosamente passa a integrar o time de professores da Gran Faculdade. E esse profissional que está aqui, além de um currículo maravilhoso que eu vou ler aqui para vocês, ele é inspirador. Nós nos conhecemos há muito tempo, sou amiga da esposa dele, a Rose. Rose, beijo para você. E essa pessoa que está aqui, ele é um verdadeiro vencedor. Ele mudou a vida dele através da educação, através da disciplina, através do comprometimento com o estudo. E eu tenho uma honra de estar aqui ao lado dele, eu fico muito feliz dele ter aceito esse convite, porque eu tenho certeza que, independente do tema que a gente vai falar aqui, que é muito interessante, ele vai inspirar você aí do outro lado da tela, a entender que, independente do lugar que você esteja agora, você vai mudar de vida pela educação, porque você merece isso. Vou apresentar o currículo do meu convidado e amigo, professor Cristiano Campidelli, é delegado da Polícia Federal, ele é professor de Direito Processual Penal, ele é palestrante, escritor, mestre em Ciência das Religiões, pós-graduado em Direito Penal, ele é coautor de livros como Vadimeco Policial, da editora Foco, que é um livro maravilhoso, sensacional, é recorde de vendas, Vadimeco Doutrina pela editora Foco também, Pacote Anticrime pela editora Juspodium, esse livro Pacote Anticrime é maravilhoso. Força Tarefa Delegado Federal da editora Verbo Jurídico. Professor Cristiano Campidelli, sem palavras para agradecer, sobretudo pela sua amizade, pelo seu carinho, pelo seu respeito de estar aqui hoje com a gente. Ô, minha amiga, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você, estar aqui com vocês também que estão nos assistindo, é um prazer imenso e, assim, é um orgulho gigantesco passar a integrar o time Gran. E o professor Campidelli vai falar para a gente sobre um tema muito atual, que inclusive eu preciso dizer que ele acertou em cheio esse tema que foi cobrado na última prova da Polícia Civil de São Paulo. Anuncia o tema, professor. Pois é, nós vamos falar sobre reconhecimento de pessoas. Eu estou curiosa. Então, vou até chegar mais perto aqui da sua câmera para ouvir você falar sobre reconhecimento de pessoas. Então, vamos lá. O que é, né? Bom, pessoal, o reconhecimento de pessoas é um importante meio de prova. E ele tem previsão no artigo 226 do Código de Processo Penal. E é interessante, Núbia, porque o reconhecimento de pessoas, antes havia um entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o procedimento previsto em lei era uma mera recomendação legal do legislador. Ou seja, se a gente cumprisse ou não, isso não importava muito. A prova seria válida do mesmo jeito. Mas aí houve um momento, no ano de 2020, que o STJ fez uma viragem jurisprudencial. E passou a entender que o procedimento do reconhecimento de pessoas, ele não é mais uma mera recomendação do legislador, mas sim uma garantia mínima do suspeito. Uma garantia mínima de que o procedimento seria feito da forma correta. E se não fosse obedecido dessa forma correta, aquilo não seria válido. E a partir daí, nós tivemos uma série de decisões do STJ que acabaram permeando todo o nosso meio jurídico e essas decisões foram, como você bem disse, objeto de cobrança na questão discursiva para delegado de Polícia Civil de São Paulo, né, no último domingo. Que você acertou em cheio. O professor Cristiano falou que ia cair e caiu. Inclusive, há 2 anos seguidos, ele acerta em cheio as questões discursivas. É, exatamente isso. E, por coincidência ou não, foi a nossa primeira dica, reconhecimento de pessoas, com aquele, digamos, aquele eu queria dizer, aquele detalhe, né, aquele tempero do reconhecimento fotográfico, porque há uma discussão jurisprudencial gigantesca a respeito da validade do reconhecimento fotográfico. Ele vale ou não vale? Quando é que ele vale? Pergunta de milhões. Vale exatamente. ou não vale? E aí a gente tem que esmiuçar tudo isso para vocês. Então vamos lá.
Como é que funciona o procedimento? O procedimento previsto no artigo 226 do CPP, ele diz o seguinte: a pessoa que vai fazer o reconhecimento, essa pessoa quem é? Geralmente é a vítima do crime ou a testemunha do crime, alguém que viu o crime ser praticado. Então a pessoa que fará o reconhecimento, ela é chamada a descrever o suspeito de ter praticado o crime. Então eu costumo usar como recurso didático, minha amiga, o seguinte: me descreva. Então, moreno, alto, magro, bonito, sensual, né? Tava de terno azul, gravata azul, camisa branca, umas entradas assim nos cabelos, um nariz um pouco avantajado, né? Umas manchinhas aqui de melanina pelo rosto, enfim, a pessoa me descreveu. No segundo momento, eu, que sou o suspeito, serei colocado ao lado de outras pessoas com características físicas semelhantes às minhas. Então, né, pessoas que têm características físicas semelhantes aqui ao professor Campidelli. Vai estar aqui ao meu lado esquerdo o Brad Pitt, vai estar aqui ao meu lado direito o Reinaldo Gianecchini. Parecido. Vai estar logo ali o Cauã Raymond e um pouco mais à frente o Tom Cruise. Então, pessoas com características físicas muito semelhantes. Eu ficaria em dúvida. Exatamente. E aí, eu estarei ali com uma plaquinha, por exemplo, número 3, e aí a gente vai ter os outros, né? As outras pessoas com características físicas semelhantes, cada uma com um número. Então, 1, 2, 3, 4, 5... E aí vem uma primeira pergunta: quantas pessoas tem que ter nesse reconhecimento? A lei fala que a pessoa a ser reconhecida será colocada ao lado de outras que tenham características físicas semelhantes. Usa a palavra outras, o que significa que tem que ser no mínimo mais 2, mas não se estabelece qual é o número exato. Então, outras, no mínimo mais 2. Então a gente vai ter o suspeito e mais 2 ou 3 ou 4 pessoas, a depender da disposição ali daquele momento, de a polícia conseguir encontrar pessoas com essas características físicas semelhantes. Pois bem, então, primeiro passo, repetindo, a pessoa que fará o reconhecimento, geralmente a vítima ou testemunha do crime, descreverá o suspeito. Segundo passo, o suspeito será colocado ao lado de outras pessoas com características físicas semelhantes às suas. E aí, a pessoa que fará o reconhecimento será chamada a apontar, dentre aqueles enfileirados, quem ela viu praticar o crime. E aí, no meu caso, vou estar com a placa número 3, após uma imensa dificuldade em distinguir tantas belezas aproximadas, a pessoa vai indicar: é aquele ali o número 3, né? Se ela me reconhecer. É aquele ali o número 3. E aí, a autoridade policial lavrará um auto pormenorizado que será assinado pelo delegado de polícia, pela pessoa que fez o reconhecimento e por 2 testemunhas do ato. E é interessante lembrar também o seguinte: na fase policial, é possível que o reconhecimento seja feito de uma forma que a pessoa que está fazendo o reconhecimento não seja vista pela pessoa reconhecida, pelo suspeito. Tipo aqueles filmes de Hollywood, em que a gente tem no FBI uma sala com vidro que do lado de cá os policiais ficam e veem o que está acontecendo lá dentro, e quem está lá dentro não vê o que está acontecendo cá fora. Existem essas salas de reconhecimento na Polícia Federal a gente tem essas salas de reconhecimento, é um jogo de espelhos e luzes em que a pessoa que fará o reconhecimento, ela consegue ver o suspeito e demais pessoas enfileiradas, e o suspeito e demais pessoas enfileiradas não conseguem ver quem está fazendo o reconhecimento. Isso é possível quando houver razões para suspeitar que a pessoa que fará o reconhecimento terá algum receio de apontar o autor do crime. Mas isso só é possível, professora Núbia, na fase policial, porque lá na instrução criminal, na justiça e também no plenário do júri, o reconhecimento tem que ser feito tete a tete. Agora é o seguinte, e o reconhecimento fotográfico, pode ser feito? A jurisprudência hoje diz o seguinte: o reconhecimento, quer seja presencial ou por fotografia, ele somente será válido
para identificar o autor e fixar a autoria quando ele seguir esse rito do artigo 226 do CPP e for corroborado por outras provas produzidas em juízo sobre o crivo do contraditório. Se o reconhecimento presencial ou por fotografia ele não cumprir o rito do artigo 226, ele não será válido, salvo uma exceção. E aí essa exceção é importante. Qual é a exceção, professora Núbia? Qual? A exceção é, vamos lá, nessa câmera aqui, a exceção é quando a vítima ou a testemunha que fizer o reconhecimento for capaz de individualizar o autor do crime, o reconhecimento não precisa seguir o rito do artigo 226. Como assim, professor Campidelli? Quando a vítima já conheceu o autor do crime, por exemplo, eu conheço ele, o autor do crime é o meu vizinho foi quem praticou aquele crime. Então, nesta situação, é possível que eu apenas apresente a fotografia dele sem cumprir o procedimento do artigo 226, porque, segundo o STJ, nesta situação não existe risco de um reconhecimento falho. Então, nós temos esse distingue. Quando a pessoa que fará o reconhecimento já for capaz antecipadamente de individualizar a pessoa do autor, não há necessidade de cumprir o rito do artigo 226. É possível usar a chamada técnica do show up, ou seja, a apresentação da foto, porque não haverá risco de um reconhecimento falho. Que sensacional. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Perfeito. Fiquei sem palavras, de verdade, sem palavras. Porque é um tema, assim, né? Não à toa que caiu na prova, né? Um tema super atual e um tema super relevante. E essa exceção, ela tem todo sentido, né? Sim. Todo sentido. Sim, todo sentido. Até Imaginemos nós dois. Você me vê praticando um crime. Precisa, para você identificar quem é o Campidelli. Que burocracia não precisa dessa burocracia. Eu sei que o Campidelli é aquele cara da foto ali. Verdade. Pronto, não preciso cumprir o artigo 226. Ai, Campidelli, eu tenho certeza, eu amei, tenho certeza que os nossos alunos amaram também. E eu quero que você deixe suas redes sociais, porque eu quero que os nossos alunos sigam você, gente. Várias dicas, ele posta muita questão interessante no Instagram dele. Se você não se incomodar, gostaria que você desse o seu Instagram para os nossos alunos. Vai ser um prazer. @professor Campidelli. @professor Campidelli. Campidelli com 2 L's e I no final. Inclusive, tá lá no meu story, tem uma dica muito recente, de uma decisão do STJ muito recente, sobre o caráter itinerante do mandado de busca e apreensão. Uma decisão do STJ agora de 13 de novembro de 2023, algo muito inovador. Outro tema interessante e bombástico, né? Bombástico. Perfeito. Bombástico. Meu amigo, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar conosco os seus ensinamentos, mas sobretudo por ser essa pessoa tão simples e acessível que você é. Obrigado, minha amiga. Que Deus continue abençoando sua vida. Eu que agradeço demais o convite, um prazer falar com vocês. Se Deus quiser, vamos nos ver muito por aqui. Muito, vai haver muito professor Campidelli por aqui, porque nós estamos muito orgulhosos desse profissional, desse gabarito, estar aqui no GRAM conosco. Um beijo para vocês. Beijo, tchau.